Caso você não acompanhe o Twitter, eu fiz certos comentários sobre Duna Parte 1 que não agradaram a maioria. Primeiramente que eu comparei o Denis Villeneuve, especificamente nesse filme, com a direção do Zack Snyder na maior parte dos filmes do mesmo. Só tendo algumas diferenças como o orçamento ou até mesmo o intelectualismo que eu falei já em vários tweets. Mas aqui agora vai minha crítica e explicação do porquê eu acho isso de Duna Parte 1 e minha crítica, finalmente, de Duna Parte 2. Então, eu sou o cara da cultura e essa é minha crítica dos dois Dunas. Indo direto ao ponto, eu acho que Duna 1 não é tão eficiente por ele parecer muito uma cartilha. Eu já citei isso em alguns dos tweets, mas eu vou falar e elaborar mais sobre. O filme parece uma cartilha justamente porque ele serve para apresentar o universo de Duna em si, e é basicamente isso. E você pode estar se perguntando, e por que isso seria ruim? Bom, isso foi ruim para mim porque é realmente somente uma apresentação. Eu senti como se fosse um tipo de PowerPoint que fosse passando, só que muito bonito, e foi isso que foi o filme. Tem cerca de duas cenas para explicar porque os Sietes, né? Eles andam pelo deserto fazendo aqueles passos de dança, etc. Eh, eu acho que uma cena inteira para explicar o para-bússola, sendo que literalmente já tem o nome de bússola. Tem outras cenas que explicam detalhadamente, expositivamente, cada casa, quem são os Harkonnen, etc. E por ser essa explicação feita em cartilha, sério, eu senti que não tivesse conteúdo ali. Duna, sim, porque eu li os livros, é muito mais sobre essa questão de desolação de povos. É uma história muito mais ligada à humanidade do que nós pensamos, porque é justamente a colonização de pessoas em cima de castidades de poder, né? Então eu acho que isso é muito mais humano e o filme não consegue transparecer essa humanidade ao ter a necessidade de explicar cada coisinha, né, da história. Tipo, justamente ter uma cena de pelo menos 1 minuto explicando que é o para-bússola dos instrumentos do deserto. Você não precisa explicar, só mostra o Paul Atreides usando, por exemplo, né? É isso que eu acho. Eu acho que essas cenas complicam o primeiro filme muito e elas acabam por não ser tão interessantes assim para a construção de um filme mesmo, para a construção de um longa. E elas acabam por deixar a obra muito explicativa e acabam por não deixar aberta assim uma história, né? Eu acho que Duna 1 tem uma história muito, né, uma história assim, nem é uma história básica, é uma introdução somente. E quando o filme se conclui, parece que apressadamente. O Paul, ele acaba, vai ter spoiler somente agora. O Paul, ele acaba por matar uma pessoa, a qual não vou falar quem é, caso você não tenha assistido, para não ser um spoiler tão grande. E em vez de mostrar as consequências, esse filme prefere acabar num certo tom feliz para só mostrar as consequências no próximo longa. Parece muito mais que esse filme é justamente essa introdução a qual eu já citei. E somente uma introdução. Não parece que esse filme se aborda em outras temáticas ou tenta se abordar. Parece que esse filme só quer introduzir esse universo vasto e não ter a seriedade de compreendê-lo. Então eu acho que Duna erra bastante, a parte um erra bastante em justamente conduzir o espectador a justamente uma história. Parece que é um amontoado de informações que você necessariamente precisa entender milimetricamente para assistir o segundo filme. Então eu acho que não funcionam certas coisas em Duna. Respondendo a outras dúvidas,
Muitos levantaram a questão do CGI por conta do meu comentário, né? Eu falei que o Zack Snyder e o Denis Villeneuve parecem muitos uns com os outros, menos em relação ao orçamento e ao pseudo-intelectualismo, e muitos levantaram a questão do CGI, dizendo: ah, mas o Villeneuve teve muito menos CGI que o Snyder, e mesmo assim o Villeneuve ele conseguiu fazer um trabalho melhor. Mas eu gostaria de reiterar que em nenhum momento eu ataquei diretamente Villeneuve. Eu só acho um diretor extremamente similar ao Snyder. Eu acho que isso não é um demérito e a questão do CGI, em nenhum momento eu reclamei do CGI. Um filme, eu não me importo tanto com o CGI no filme, e sim com o que o CGI quer passar. Ferrari, por exemplo, que foi a treta passada do Twitter, é um filme que eu achei que o CGI, na verdade, foi extremamente funcional, porque ele realmente consegue passar a emoção ao espectador, ao público, de algo repentino. E ele, através daquele CGI que muitos acharam ruim, ele consegue mostrar esse senso de velocidade, essa quebra no filme. Então eu acho que o CGI, que muitos consideram ruim nesse filme, na verdade é bom porque ele é efetivo. E não necessariamente porque ele é bem feito e verossemelhante. Sabe? E Duna, tudo bem, tem um ótimo CGI, mas esse não foi o ponto da discussão. Duna tem um ótimo CGI, estou admitindo aqui. Mas pra mim CGI não importa realmente. Se o filme é só CGI, se o filme é só técnica, semelhante a um do Nolan, por exemplo, agora estou citando Nolan aqui, se um filme só tem técnica, ele não é necessariamente bom, né? Ele pode ser um filme que é só técnica, mas que não tem nada a dizer. Que é certas partes o que eu achei de Duna 1 também. Ele poderia ter tratado muito bem essa questão dos colonizados, desse senso de castidade que inclusive existe até hoje, né? Esse senso hierárquico em nossa sociedade, mas ele não trata desses assuntos ao preferir introduzir elementos do universo de Duna. Porém, eu não poderia deixar de abordar que, tecnicamente, realmente, Duna Parte 1 é muito bem feito, principalmente seu design de som. O design de som desse filme é um dos melhores do ano em que ele foi lançado, justamente por ter esse senso atmosférico. Duna 1 é muito atmosférico justamente para introdução, né, de público a esse lugar que é Duna, Arrakis, as casas lá dos Atreides, etc. Então eu acho que, bom, o filme realmente, tecnicamente, é muito bem feito. E até as atuações são muito bem feitas. Eu acho que certa parte dos cenários, a ambientação é muito bem feita. Esse clima atmosférico que eu já citei por conta da trilha sonora é muito bem feito. Mas é justamente um filme que no restante eu acho que é vazio por essas questões que eu já citei. Eu não critiquei o Villeneuve dizendo, ah, ele parece o Snyder e ponto. Não, eu não acho que isso seja necessariamente uma crítica. Eu acho que Snyder é um diretor medíocre, mediano, e eu acho que o Villeneuve realmente se aproximou disso nesse filme, justamente pelas questões que eu já citei nos tweets, né? E estou ainda elaborando neste vídeo, né? Então eu acho que é basicamente isso sobre Duna 1. É um filme que tecnicamente é incrível e eu entendo muitas pessoas gostarem pela técnica, porque é realmente impressionante. O clima atmosférico desse filme é de fato fascinante. Mas como filme, como emoção, o que poderia ter sido, mas não é, justamente então o que temos que analisar, né? O que é o filme? Ele é um filme sem conteúdo. Na verdade, ele tem conteúdo, mas o conteúdo somente introdutório. Ele não é uma história, uma narrativa semelhante, por exemplo, Star Wars ou Senhor dos Anéis, em que tem um começo, meio e fim, mas é dividido em partes. Esse filme é mais uma introdução. E eu acho isso muito errado justamente
por ser um filme tem que sustentar por conta própria. E esse filme não faz isso, ao só introduzir elementos e mecanismos que vão ser usados no segundo filme. Então eu não gostei do filme por isso. Eu achei o filme chato por isso. Não chato. Ah, esse filme foi chato, nada aconteceu. Na verdade, eu acho que esse filme é o contrário de monótono. Ele não é monótono. Muitas coisas acontecem nele, mas muitas coisas que só vão ser usadas e utilizadas de forma eficaz no segundo filme. E agora, como vocês podem perceber, vai ser a análise do que eu achei do Duna 2 e posteriormente eu vou dizer qual é a nota dos filmes de cada um respectivamente. Concluindo, né, só para deixar claro o meu comentário, que eu estou voltando aqui tanto que em um cenário diferente, eu acho que o Villeneuve e o Snyder se interligam nesse filme, porque semelhante ao Snyder em, por exemplo, Army of the Dead lá, né, e o Rebel Moon, etc., esses últimos filmes dele, até um pouco do Man of Steel, o Snyder só introduz elementos, né, como uma cartilha para construir em próximos filmes, né? Tipo Rebel Moon, né? A maior parte é só elemento para construir nos próximos filmes e ele esvazia o conteúdo e deixa somente a forma bela. No caso, a forma realmente é mais importante que o conteúdo, isso é claro. Em todos os filmes, a forma sempre é mais importante que o conteúdo, porque a forma é como dita a história, né? Não é o jeito que é o jeito como é mostrado. Sempre é mais importante na história do cinema. Com esse esvaziamento do conteúdo, preservação da forma, né, somente da forma, e também uma cartilha de introdução à Duna e seus mecanismos narrativos, eu acho que se assemelha muito ao Snyder, como eu já disse, em certos filmes. E isso, né, que o Villeneuve faz em Duna poderia ser bom, mas ao somente só fazer isso, eu acho que ele não é tão bom. E essas coisas são as coisas que criticam no Snyder, né? Ter um certo conteúdo vazio. E eu não sei por que não criticaram o Villeneuve. O tweet foi justamente em relação a isso. Eu não sei porque não criticaram Villeneuve nesse filme e criticam constantemente o Snyder. Foi somente isso. Eu não estou defendendo o Snyder, não gosto de Snyder. Quer dizer, tecnicamente é uma defesa do Snyder, mas é uma defesa de também criticar o Villeneuve, né? Então eu não gosto do Snyder, né? Eu acho ele mediano. Eu gosto um pouquinho mais do Villeneuve, mas também acho que ele erra muitas vezes, mas também acerta muitas outras. Então, foi basicamente isso que eu quis dizer. A maneira como o Denis Villeneuve dirige essa história é semelhante ao Snyder em tantas outras. E eu acho que está explicado o tweet por aqui, né? Eu acho que agora, explicando de fato, segmentação por segmentação, muitos não vão ficar bravos comigo, porque eu não gosto do Zack Snyder, acho ele mediano. O Villeneuve, eu acho um mediano um pouco melhor, né? Eu acho que tem obras mais consistentes, eu gosto de algumas, mas eu acho que o Villeneuve nesse filme ele erra e ele segue uma fórmula parecida com a do Snyder que muitos criticam. Então foi basicamente isso os tweets. Não estou defendendo, reiterando mais uma vez o Snyder. Com todos os elementos do filme anterior já estarem posicionados e preparados, eu acho que os mecanismos narrativos já tendo sido implementados anteriormente, Duna 2 acaba por ser um filme muito bom mesmo. Eu acho que a narrativa flui nesse filme de fato. Tem a construção, tem o primeiro, o segundo e o terceiro ato claros. Você realmente sente que o personagem no início começou de um jeito, evoluiu e teve sua queda, entre aspas, ao final. Queda moral, mas ascensão política, né? Então eu acho que é um filme que trabalha muito bem, né, de forma extremamente esclarecedora, eu diria, a narrativa. Todas as questões que eu falei do filme anterior, que eles não tratam de maneira eficaz e sim superficial a questão dos refugiados, nesse filme é completamente oposto. Nesse filme eles tratam dessas questões humanitárias que no primeiro filme não trataram, do Arrakis, da colonização, etc. Nesse sistema, né, qual eu já havia dito.
Então eu acho que esse filme sim consegue trazer críticas contundentes a isso, justamente que nem o livro, os próprios livros do Duna propõem essas temáticas. Então eu acho que esse filme, narrativamente, já ganha de 10-0 no Dunão. Além disso, ele justamente desenvolve ainda mais os personagens, porque agora eles não são instrumentos de enredo para implementar certas coisas que vão ser utilizadas no próximo filme. Não, esse é o filme em que essas coisas vão ser usadas. Então, os personagens já estão estabelecidos. E mesmo que haja inserção de novos, você já sabe, justamente por já conhecer todas as configurações das famílias, que você vai mais ou menos entender os trejeitos ao longo do enredo. E é justamente isso que acontece. Tanto que um dos personagens que eu mais gostei nesse filme não foi introduzido até o mesmo, que é aquele Fade Rauta, né? Eu gostei demais desse personagem. Achei uma atuação muito bem feita, inclusive. É um personagem que é temível e ele tem esse senso ao não saber ao certo o que quer e não revelar ao público o que quer através da sua falta de expressões proposital. Então eu acho que é um personagem muito bem feito, muito ambientado, você realmente sente o senso, né, maléfico que vem do mesmo. Então eu gostei muito dele. Para mim, um dos principais pontos. Aquele mundo dos Harkonnen, para mim é sensacional. Incrível o que eles fizeram somente nessas cenas de introdução desse próprio personagem. Então eu já achei um destaque esse filme já trabalhar melhor os personagens e não introduzir mais coisas, sabe? Os mecanismos de enredo já fluem nesse filme. Não há introdução, não há cartilha, porque você já entende todo o aspecto dos lugares que são ambientados em Duna. Então, esses já são pontos extremamente positivos em relação ao longo anterior. A narrativa, como eu disse, flui extremamente bem e certamente melhor que Duna Parte 1. Agora realmente estamos de fato entendendo para onde Paul Atreides irá, né? Agora finalmente começa seu senso de emancipação nesse lugar que é Duna. Então, justamente por esse senso, eu acho que Paul e sua jornada nesse filme são muito mais contundentes ao espectador e muito mais eficazes que Duna 1, que era somente quem é esse tal de Atreides, filho do Leto, etc. Funciona muito mais Duna Parte 2, a inserção do próprio protagonista, que em Duna 1, que é somente a sua introdução. Então eu já gostei mais do desenvolvimento dos personagens e como eles são inseridos na trama, e já gostei bem mais da narrativa e de como as coisas realmente se encaminham para um desfecho, para os 3 atos e etc. Além disso, tecnicamente eu acho que ele segue basicamente o primeiro filme. A técnica é a mesma. A trilha sonora é bem parecida, apesar de que tem certas melhoras, claro. Afinal, né, é um filme com extremo investimento. E o próprio Villeneuve muda um pouco sua estética. Ele deixa os climas mais saturados, né? Fica claro isso. Menos o planeta Harkonnen, mas é porque justamente a questão das cinzas, etc., é uma questão bem maniqueísta, mas um maniqueísmo que para mim funcionou, né? Porque eles já eram maus de nascença, é algo bem poético, né? Eu gostei. Como eu já disse, para mim uma das melhores partes do filme foi esse planeta dos Harkonnen. Eu acho que poderia até ter explorado mais essa questão, ter mostrado mais o lado deles, né? Porque eu realmente achei um lugar bem interessante de ser explorado. Mas eu acho que esse filme ele deixa de lado justamente os aspectos que para mim soaram truncados na primeira trama. E
prefere ousar ir por certos caminhos que não eram seguidos anteriormente. Esse vai por batalhas e uma, um senso épico, eu acho, que o primeiro não tenta. O primeiro não tenta ir por essa direção e eu acho que justamente isso é Duna, esse senso sci-fi épico, com uma narrativa brilhante. Né? O próprio Duna do Lynch segue bem nessa direção do épico, tanto na fase de introdução quanto, né, no desfecho. Eu acho que esse filme acerta nesse senso. Eu acho que justamente Duna 2 acerta onde o Duna 1 não conseguiu acertar. E por isso eu achei um filme bem melhor. Se a técnica aplicada é praticamente a mesma do primeiro filme, e no seu senso de narrativa e a inserção dos seus personagens melhora, eu não poderia dizer, eu não poderia deixar de dizer, no caso, que Duna 2 é uma baita experiência e eu achei um baita filme. Eu realmente gostei de Duna 2, diferentemente do primeiro. O primeiro é uma cartilha. Duna 2 é o real Duna que queríamos tanto ver no cinema. E por isso, justamente, eu gostei bem mais de Duna 2 que Duna 1. Não só pelo seu senso de ação, que claro é mais predominante no mesmo, mas também porque a narrativa finalmente flui e vai a algum lugar. Se o filme fosse supostamente lento, o que eu não acho que o primeiro seja, se o filme supostamente fosse lento equivalentemente ao primeiro, eu não acharia lento, como eu já disse. Mas a questão é ter uma narrativa, e esse filme finalmente foca em uma, a qual realmente me impressionou e me deixou bem entusiasmado para talvez um Duna Parte 3, quem sabe? Então é justamente isso. Achei o Duna Parte 1 chato, uma introdução e uma cartilha. Mas Duna 2 eu achei uma narrativa excepcional e que realmente me deixou motivado e cativado para assistir mais Denis Villeneuve na tela. Minhas notas respectivas para cada um dos filmes é nota 3 de 10 para Duna 1 e uma nota 8.5. É que no Letterboxd, infelizmente, não dá para colocar 8.5, mas eu coloquei uma 4 estrelas de 5. Mas é uma nota 8.5 de 10 Duna 2 para mim. E aí, o que você achou? Concorda comigo? Discorda? Vai me xingar que nem no Twitter? Ou vai argumentar porque não concorda comigo? A maioria realmente argumentou e eu fico bem feliz que eu esteja conseguindo argumentar, porque eu gosto disso, discussão. Eu gosto de saber porque as pessoas não concordam, talvez concordam comigo, e eu fico feliz que eu esteja fomentando certas discussões aí. Espero que vocês falem mais coisas no comentário, eu espero responder. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu sou o cara da cultura e tchau!